Salve Corinthians, salve galera do Timão Fiel, chega fortalecendo com like, porque o Corinthians pretende montar uma seleção para 2025. Só que antes, pessoal, eu penso o seguinte, deixa 2025 para 2025, o Corinthians tem que focar agora nas últimas rodadas. Estão falando no Hinaldo, ex-Liverpool, se não estiver enganado ele está lá na Arábia, joga muito, estão falando nesse cara, 34 anos ele tem. Mas eu acho que não é o momento para falar em jogadores assim, pô. O Corinthians precisa focar nas últimas rodadas e buscar a Libertadores. Mas comenta aí, Hinaldo, ex-Liverpool, craque. O que você acha? Comente aí, dá sua opinião e não esquece de fortalecer com like, beleza? Representa, fiel. O Corinthians já pode respirar aliviado? Será? A vitória de sábado no Brasileirão deixou o Timão mais longe da zona de rebaixamento. O Salazar tá no Parque São Jorge para falar com a gente. Boa noite, Salazar. O Memphis Depay tá assumindo um papel de liderança nessa arrancada do time, é verdade? Não só dentro de campo, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá começar mais uma semana. Olha só, Michele, o Memphis Depay já tem 10 jogos pelo Corinthians, 7 como titular e 7 participações diretas em gol. 3 gols e 4 assistências. E gols importantes. Gol da vitória contra o Cuiabá, gol da vitória contra o Vitória, gol da vitória não, né? Gol da virada contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, além das 4 assistências. O cara está sendo importante dentro de campo, só que agora a gente descobriu que ele também já está exercendo papel de liderança no vestiário, começando até a falar português. Vamos dar uma olhada? Simples, não fácil. Difícil. Obrigado. Simples. Nosso prazer. Can deal with the pressure. That's why we're here. Todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão. That's why we're in the situation and we go out of the situação. E a gente vai sair junto, pô. Viu só? Tá tendo aula de português o homem. Claro que ali na hora da roda precisou ali de uma tradução simultânea, mas mostra como o Memphis Depay está identificado, está envolvido com o Corinthians. É o que a gente escuta nos bastidores aqui. Olha, o cara não veio aqui para passear, ele está realmente envolvido, querendo conhecer cada vez mais. Tem ali uma boa relação com o grupo, com a comissão técnica. Tá aí um pouquinho desse Memphis Depay fora de campo que a gente ainda não conhece muito. E olha, e a vitória, Michele, importantíssima. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente falar do quão ela significou para a tabela de classificação e para os objetivos do Corinthians. Mas a gente está falando da 4ª vitória consecutiva do Corinthians, algo que não acontecia desde 2020. Desde 2020, o Corinthians não vencia 4 vezes consecutivas no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Ramon Dias começa a ganhar força para 2025. Essa é a informação que a gente tem de bastidor que eu falei aqui na sexta-feira. O Ramon Dias não está garantido para 2025. A diretoria do Corinthians pensa em Luiz Castro, mas se essa reta final aí, o Corinthians embalar, de repente pegar uma vaga de Libertadores, vencer esses últimos jogos, o Ramon Dias aí não vai ser demitido. Como é que você demite o técnico numa condição dessa? Então, mais uma vitória importante para o técnico do Corinthians, para quem sabe ficar para 2025. E o Yuri Alberto, com mais um gol, se isolou na 3ª colocação da artilharia do Corinthians no século 21. De 2021 para cá, David, Tevez e Yuri Alberto. Ninguém marcou mais gols que esses 3 caras. Então, como eu disse aqui, uma vitória que muda o Corinthians de patamar e de briga no Campeonato Brasileiro, com muitos significados. Corinthians que agora que só volta a jogar contra o Cruzeiro, dia 20, na data FIFA, aqui na Neoquímica Arena. O André Ramalho deve voltar, o Kaká deve voltar. Daqui a pouco eu mostro com qual objetivo, Michele. Beleza, Salazar. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Corinthians. Eu quero ver um pouquinho, ver o papel do líder. Esse líder. Olha lá. Vamos escutar. Demais, deixa eu escutar o que ele fala. Peraí, mas aumenta o som, peraí. Simples, não fácil. Difícil. Obrigado. Simples. Nosso prazer. Can deal with the pressure. That's why we're here. Todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão. That's why we're in the situation and we go out of the situação. E a gente vai sair junto, pô. Ô, Memphis, não entendi nada. Um áudio ruim, não entendi nada. Uma falou, expressou. Mostrou. Mostrou? Desempenhou. Desempenhou? Nossa. Que beleza, hein? Que beleza. Eu acho que é isso mesmo. E ele tem que fazer isso, porque ele tem moral pra falar. Mostrou que não é tão tímido, né? Não é, não. Já tá incorporado ao elenco. Ele caiu como uma luva, esse homem, no clube.
né? Ele treinou bem na terça-feira retrasada, né, Michele? Mas depois, se puder mostrar, a gente até mostra. O Miller, não sei se viu, vou mostrar. Você mostra todo dia esse treino. É importante esse papel de liderança, né, do jogador. Olha, Michele, essa resenha no futebol, essa no vestiário... É normal, ele vai falar. Poxa, mas Pois é, né? Até o jogador reserva fala isso, quer dizer, então, coincidido ele falar ali e gravaram, quer dizer, então, acho que é uma coisa bem rotineira, né, de vestiário. Rotineira, nada. Né? Então, é por aí. Não, mas ele mostra que dentro de campo está evoluindo, apesar de 100% fisicamente ainda ele não chegou a esse estágio, mas ele tem sido muito importante nessa arrancada do Corinthians. Já são 4 vitórias seguidas e olhando os próximos jogos do Corinthians, o Corinthians pode ter uma marca incrível de ganhar do Cruzeiro 5 vitórias seguidas, do Vasco 6 vitórias Jogos seguidas. em casa, né? Então, o Corinthians pode ganhar aí 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Que não aconteceu. Imagina, é um negócio impensado há pouco tempo. Mas se empatar com o Cruzeiro e empatar com o Vasco, continua bem ainda? Depende dos outros. Não, você está falando que em relação a quê? Rebaixamento? É. Não, esquece isso. Acabou o Não, rebaixamento? o rebaixamento acabou. Acabou. Acabou? Acabou. Acabou o rebaixamento? Acabou. Tem que soltar uma música. Pode ajoelhar aí, vamos. Michele, fica tranquila. Sério? Opa. Pode perder vários? Não, pode, perde 5. Sério? Opa. É, diretor, pode perder 5. Matematicamente não, mas você tem que analisar Não é o que... matematicamente, o diretor tá falando. Não, eu sei, matematicamente não, mas você tem que 5 vezes analisar... 3 é 15. É mesmo? 5 vezes 3, 5 jogos. Eu acho que aí... Não tem como. Ali vai ficar entre Juventude, Atlético Paranaense, Bragantino. Olha o Bragantino. Por aí, já é sabe, Essas hein? equipes vão brigar pela 4ª colocação no Z4. Exatamente. Tá bom. Bom, tem que pôr aquela... Ó, a gente volta pro Parque São Jorge para conferir as contas do Timão nessa reta final do Brasileirão. Vamos lá, Salazar. A Fiel pode sonhar? Quer dizer, depois de um ano como esse, com a Libertadores, é isso? Olha só, Michele, essa possibilidade ficou ainda maior do que a gente já estava comentando aqui na semana passada. Era uma intenção, era um sonho, será que dá? Pode ser, aquela coisa toda. E se virar G9, o papo agora é outro, Michele. O Corinthians está assim, a cada rodada a gente tem que ficar refazendo as contas. O Corinthians ganhou 4 vitórias seguidas, né? Não conseguiu isso nos 2 primeiros meses inteiros. Aliás, nos 4 primeiros meses de Campeonato Brasileiro. Olha só, Michele, o Corinthians, tabelinha aí para vocês acompanharem. O Corinthians chegou a 41 pontos, está na 10ª colocação. É a mesma pontuação do Galo. Só que o Galo tem 2 jogos a menos. Está abaixo do Corinthians, mas tem 2 jogos a menos. Tudo bem. Mas vamos olhar para cima, porque é o seguinte, em cima do Corinthians, nós temos Vasco, Bahia e Cruzeiro. Qual é o lance aí para o torcedor do Corinthians? O Corinthians vai enfrentar nas próximas rodadas justamente estes 3 adversários. O Cruzeiro agora no dia 20, depois vai pegar o Vasco, depois aí faz uma visita para o Criciúma e pega o Bahia na penúltima rodada. Ou seja, o Corinthians pode tirar ponto dos 3 concorrentes que estão logo acima nesse momento. E a boa notícia, os 3 jogos serão na Neoquímica Arena. Cruzeiro, Vasco e Bahia, o Corinthians pega os 3 na Neoquímica Arena nessa reta final. Hoje a diferença aí de 2 pontos para o Vasco, de 5 pontos para o Bahia e de 6 pontos para o Cruzeiro. Dá ou não dá? Parece claro que dá sim, e já não depende mais de um G9. Se for um G9, claro, ótimo, maior ainda a chance do Corinthians. Agora, se for um G7, se for um G8, também dá. Não concordam? Passar a bola para vocês debaterem essa nova briga do Corinthians depois dessa sequência de vitórias. Nossa, quem diria, né? E se o Corinthians não conseguir se classificar para a Libertadores, vai ser uma decepção ou não? Quando você cria uma expectativa muito grande e não consegue consolidar, outro dia estava com a você fica um pouco de não chateado. cair. Você fica um pouco chateado, mas você tem que ser também honesto com a realidade do clube, pelo que ele viveu, ficando 20 rodadas seguidas numa zona de rebaixamento. Que vier lucro. Então, se ele chegar perto de uma Libertadores, ele vai garantir uma Sul-Americana. Quer dizer, já é algo importante perto do que ele correr o risco, né, de sofrer, que seria um rebaixamento, que seria muito doloroso e muito prejudicial financeiramente para o Corinthians. Então, e eu cravei ontem e continuo cravando. O Corinthians estará na Libertadores da América do ano que vem. Vai, Corinthians! E aí, Miller? G9, se configura um G9, o Corinthians está 2 pontos da Libertadores. Na pré, né? Mas já é um... Quem tem que sair desse G9? É o Vasco.
Vai O Vasco sair. tem 43, o Corinthians tem 41. Só que tem um confronto com o Vasco. E aí? O Corinthians ganha do Vasco. O Corinthians vai golear o fraco. Vasco. Então, O Corinthians vai golear o Vasco, o Corinthians vai ganhar do Bahia em casa, vai ganhar do Cruzeiro o Corinthians em casa. precisa ganhar os jogos, principalmente em casa, até porque ele tem menos vitória que os outros. Ele só tem 10 vitórias. Sim. É muito pouco. Então ele precisa vencer uns 3 jogos seguidos em casa, ele garante essa vaga na E Libertadores. outra, antes eu achava que o jogo com o Criciúma fora ia ser muito difícil. Agora eu já acho que não vai ser mais também. Eu acho. Ai, a FIFA anunciou hoje detalhes do Mundial de Clubes do ano que vem, que já tem Palmeiras, já tem o Flamengo, tem o Fluminense também garantidos, e quem explica pra gente é o Silvestre. Ô Silver, quando é que vai ser o sorteio? Vai ser em Miami no dia 5 de dezembro. A FIFA confirmou nas últimas horas um evento que será realizado lá em Miami, transmissão ao vivo desse Mundial de Clubes de 2025, metade do ano, a ser realizado nos Estados Unidos em 11 sedes. A grande maioria na costa leste, mas também com 2 sedes lá na costa oeste. O Mundial vai rolar entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. É o Super Mundial de Clubes, como estão falando por aí, com 32 clubes. Você já mencionou os brasileiros que estão garantidos, o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense, os últimos campeões de Libertadores. Tá faltando, na verdade, definir só um dos 32 times, que é a vaga restante da Libertadores de agora, que será definida entre o Botafogo e o Atlético Mineiro. A Conmebol tem ainda mais 2 vagas, são 6 ao todo, essas 4 do Brasil por conta aí dos brasileiros dominarem a Libertadores, além de Boca e River, que entram pelo critério do ranking da Conmebol. Então, pelo ranking, o Boca e o River também representarão no Mundial de Clubes o futebol sul-americano. E o sorteio vai acontecer no dia 5 de dezembro. Potes, bolinhas. O campeonato vai ter 8 grupos com 4 times em cada chave, igualzinho, similar às últimas Copas do Mundo. Classificam-se os 2 melhores de cada chave para depois playoffs de oitavas, quartas, semi e final. Tudo jogo único. Se terminar empatado o jogo de mata, a partir de oitavas de final é decisão por prorrogação e depois pênaltis. E assim até a grande decisão. E o Palestra tá nessa, Michel. Palmeiras vai lá pro Mundial só passar mais vergonha. Palmeiras não tem e nunca terá Mundial. Nunca terão. Porra, tiveram 2 chances e não conseguiram. Agora nesse Mundial aí que terá 38 equipes, você acha que eles vão conseguir? Ah, já era. Palmeiras é time pequeno. Palmeiras é sem Mundial. Fiel, agora é com você. Comente aí. Comenta o que você acha aí do Corinthians, dessa história do Hinaldo, da história da venda do Yuri Alberto. Comenta tudo aí, fiel. E não esquece de fortalecer com like, beleza? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho.